tudo bem? Meu nome é Rafaela Castro, eu sou estudante de Economia da FEA USP, que é a Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuárias da Universidade de São Paulo. Hoje eu vim aqui para contar um pouco sobre a minha trajetória na FEA e também falar sobre o curso de Economia e sobre como que é a USP no geral, estrutura e etc. Tá? Eu queria agradecer também a Camila, do Economistando, que me deu essa oportunidade de contar essa experiência da graduação, que foi super importante na minha vida. Então, obrigada, Cá. E quem ainda não segue o Economistando, segue lá, gente, porque é muito bacana e eles falam bastante sobre economia e é muito legal para você que tem interesse. Então, eu acho que a gente pode começar aqui. Gente, eu vou às vezes olhar de lado porque eu fiz uma colinha aqui para eu lembrar de tudo, tá? Por que eu escolhi o curso de Economia? Então, é uma história bem particular, tá? Quando eu tava no cursinho, eu tinha um plantonista de história, que ele era super gente boa e a gente sempre conversava, e uma vez ele me recomendou um filme que chama Inside Job, que quer dizer trabalho interno. E esse filme fala sobre a crise financeira nos Estados Unidos, e a crise de 2008, né? E quando eu assisti esse documentário, eu fiquei assim muito chocada de como que uma crise no sistema financeiro podia afetar toda a economia e causar desemprego em massa e todas as consequências que a crise de 2008 teve para todos os países. E eu falei, putz, quero entender mais sobre esse assunto, porque eu achei muito interessante. E foi quando começou a surgir meu interesse por economia e essa vontade de estudar essa disciplina. Então, essa é a história. Eu sei que geralmente as pessoas quando falam, por que você estuda economia? Porque eu gosto de história e matemática. Também tem isso, mas no meu caso teve esse episódio que me ajudou a decidir por esse curso. Falando sobre a minha trajetória na USP agora, eu entrei na USP em 2015. Naquela época só tinha como método de entrada a FUVEST, não tinha o Enem. Só que depois de alguns anos a USP adotou também o Enem como um dos processos seletivos, uma das formas de entrada. Então hoje você pode ou prestar a FUVEST ou prestar o Enem, o que é algo super bom, né? Porque o Enem tem uma cobertura nacional e antigamente as pessoas que queriam prestar a FUVEST tinham que vir para São Paulo para fazer o vestibular, e agora elas podem fazer o Enem em qualquer parte do Brasil e depois usar a nota para tentar aplicar para alguma das faculdades da USP, né? Então isso é uma dica aí para quem tem interesse e é de outro estado, prestar o Enem e tentar usar a nota para tentar a economia na FEA, tá bom? Além disso, a FEA ela oferece 2 períodos para você estudar economia, que é o diurno e o noturno. Qual que é a diferença entre os dois? O diurno, nos primeiros anos, ele tem aula à tarde, acho que principalmente no primeiro ano. E o noturno não, o noturno é exclusivamente aulas só à noite mesmo. E no primeiro semestre a gente tinha aula de sábado, mas agora teve uma mudança na grade curricular, era só uma matéria também, e eu acho que agora não tem mais essa matéria aos sábados, tá? Por que eu escolhi o noturno? Para quem conhece São Paulo, a universidade, a FEA USP, que é a Faculdade de Economia, ela fica na cidade universitária, que é a unidade da USP que fica no Butantã. E eu moro na zona leste de São Paulo, e o Butantã fica na zona oeste, então é bem distante, é no outro extremo de São Paulo. E por isso que eu escolhi o noturno, por uma questão de transporte, porque se eu fosse de manhã para a USP eu ia pegar horário de pico, e aí é muito lotado, e então eu preferi estudar à noite, porque o caminho ia ser mais tranquilo. Bom, além disso, contando agora sobre a estrutura da USP. Eu lembro assim claramente da primeira vez que eu entrei na cidade universitária, porque eu nunca tinha ido lá, por mais que eu sempre morei em São Paulo, eu nunca tinha visitado a cidade universitária. Então a primeira vez que eu entrei lá foi pra fazer a matrícula, e eu fiquei assim completamente apaixonada. Eu lembro quando eu passei pelo PU, eu fiquei assim, nossa, que incrível! Porque eu acho a cidade universitária um lugar muito gostoso, muito bonito, é um espaço muito arborizado e tem várias opções também para você utilizar esse espaço. Uma delas é o CP, que é o Centro de Esportes, né, de prática esportiva, que para quem curte prática de esportes é super bacana, porque tem quadra de futebol, de tênis, de basquete, tem academia, tem piscina, tem assim, uma estrutura bem bacana. E além do CP, a gente também tem os restaurantes universitários, que lá na USP a gente chama de bandejão, porque tem uma bandeja para você comer, na maioria dos bandejões. né? Menos na química e na prefeitura, que é prato, mas nos demais é bandeja.
E esses 4 bandejões são o bandejão da Química, que fica perto do Instituto da Química. Tem também o da Física, fica perto da Faculdade da Física. O Central, que fica no centro da USP, e o outro que é o da Prefeitura. Tá? Todos eles abrem os 2 períodos, com exceção do da Prefeitura, que só abre pela manhã. Em relação às bibliotecas da faculdade, a FEA tem a própria biblioteca, mas os outros institutos da USP, cada um tem a sua biblioteca. E além das bibliotecas que ficam dentro dos institutos ou faculdades, nós também temos a Biblioteca Brasiliense, que é a biblioteca que também fica próxima ali à Fefelete. E o bacana da USP é que você consegue ter um único sistema de bibliotecas e você consegue consultar, por exemplo, um livro em todas as bibliotecas do campus. E não só do campus da cidade universitária, mas também dos campus da USP fora de São Paulo. E você pode solicitar algum livro que estiver fora, e aí eles enviam, enfim, é bem legal. Laboratórios. A FEA tem um laboratório de informática, também para os alunos utilizarem, que tem uma estrutura razoável. As salas também da FEA tem uma estrutura boa, tem, enfim, ar-condicionado, são salas confortáveis. Com relação aos professores, vamos lá. Os professores da FEA, eu acredito que eles têm uma formação muito boa, acadêmica, mas assim, tem um ponto só que eu acho que vale destacar, é que eu acho que isso é uma questão meio comum entre todas as faculdades públicas. Nem todos os professores são muito didáticos, mas eles são sempre professores com uma capacitação profissional, assim, indiscutível, tá? Então esse é o único comentário que eu faço, essa questão que às vezes falta um pouquinho de didática, mas isso vocês vão ver que isso é uma coisa relativamente comum em universidades públicas, tá? Em relação aos programas de extensão, a USP tem vários programas de extensão e a FEA em particular tem um programa de extensão que é o PESC, que é o Programa de Extensão Social à Comunidade, que é uma espécie de consultoria para o terceiro setor, então para ONGs, OCPs. E além do programa da FEA, você também pode se inscrever para outros programas de extensão de outras faculdades da USP. Então isso é legal também. Você consegue bolsa através desses programas. Eu não sei exatamente o valor atual. Na época em que eu fiz era R$400 por mês, mas já faz algum tempo, eu não sei se teve alguma alteração de lá para cá. E além dos programas de extensão, acho que uma coisa que vale destacar também, que é interessante na FEA, é a oportunidade de fazer as entidades. Então, a FEA tem muitas entidades que são organizações estudantis, então são os próprios alunos que organizam e gerem essas entidades. Então, eu vou dar alguns exemplos na FEA. Nós temos a FEA Júnior, que é mais voltada para consultoria, tem a Liga de Mercado Financeiro, que é mais voltada para estudos e palestras em relação ao mercado financeiro, ao sistema financeiro. Temos a FEA Const Club, a FEA Social, que é mais voltada também para o segmento do terceiro setor. E então, além dos programas de extensão, você também pode participar dessas entidades, que também é uma forma de você aprimorar seus conhecimentos em alguns setores específicos, de acordo com os seus interesses pessoais. E profissionais também, claro. Outra coisa que é bacana é que na USP você também tem acesso aos programas de iniciação científica. Nós temos 2 editais que você pode aplicar. Um deles é o PIBIC, que é financiado pelo CNPq, que é uma instituição de pesquisa, e também tem a FAPESP. Então você pode tanto aplicar o teu projeto de iniciação científica para o PIBIC ou para a FAPESP. Você também pode conseguir fazer isso com bolsa. Então, se você tiver um bom projeto, você consegue ganhar uma bolsa ou pelo CNPq ou pela FAPESP. E você também tem a opção de também fazer sem bolsa. Se você, enfim, não conseguir uma bolsa, você também pode fazer sem, só o projeto de pesquisa. A USP também tem programas de intercâmbio e a FEA participa desses programas. Esses programas de intercâmbio eles são organizados pela Alcane, que é a agência de intercâmbio da USP, e você participa do edital e são vários critérios que eles utilizam para aprovação no intercâmbio. Infelizmente, hoje o critério socioeconômico não é usado como um critério de aprovação do intercâmbio, infelizmente, mas eles utilizam os critérios de nota
E também, se você participa de programas de extensão, se você fez iniciação científica, você também tem algumas pontuações a mais por essas iniciativas. Então, isso é bacana. Inclusive, o IC é uma porta importante para o intercâmbio, porque algumas vagas algumas bolsas de intercâmbio são reservadas para alunos que fizeram iniciação científica. Então, é bem interessante, se você tem interesse de fazer intercâmbio, já pense aí num projeto de IC, que isso pode te ajudar. Enfim, você pode fazer o intercâmbio apenas participando do edital de intercâmbio, e aí se você participa só do edital de intercâmbio, você consegue a vaga na universidade fora. Agora, além disso, e aí você já não pagaria nada pelo estudo nessa universidade. Além de participar desse edital, você pode participar do edital de bolsa, que é um auxílio para você se manter fora do Brasil durante o período do intercâmbio, tá? Então, são 2 editais diferentes. Você presta um para conseguir a bolsa na universidade lá fora, que é você não pagar o curso que você vai fazer ao longo de 6 meses ou 1 ano, aí depende do processo que você vai aplicar. E um outro edital para você conseguir a bolsa, tá? E aí o maior peso que tem nisso geralmente é a sua ponderada, que é uma média das matérias que você já cursou, uma média ponderada em relação à sua turma, em relação ao ano que você entrou, enfim, tem vários critérios aí para fazer essa média e eles usam isso como critério para decidir entre os alunos que aplicaram para o intercâmbio. Em relação a estágio, eu acho que a FEA é um lugar que é um ambiente muito bacana para conseguir estágio, porque a gente tem alguns grupos em redes sociais em que os alunos que já estão trabalhando, que já estão alocados no mercado, eles postam alguma vaga que surge na empresa, ou no banco, ou na instituição que ele trabalha. Então isso ajuda muito os alunos da FEA a conseguirem se encaixar no mercado. A USP também, ela é relativamente próxima a centros financeiros, como por exemplo a Faria Lima, para quem tem interesse de trabalhar no mercado financeiro, então isso facilita também a inserção. Então eu acho que assim, a FEA é um lugar que te possibilita bastante conseguir uma vaga num bom programa de estágio. E, enfim, a USP também está em São Paulo, que ajuda bastante, né? Porque São Paulo, enfim, tem muitas oportunidades na área de economia. Sobre o custo de vida em São Paulo, para pessoas principalmente que vêm de fora, de outros estados, infelizmente São Paulo não é uma cidade barata, tá? Perto da USP você tem algumas moradias, repúblicas, e se você tá nessa situação de estar pensando em vir do seu estado para cá, acho que vale a pena se informar nas redes sociais desses grupos, onde as pessoas oferecem vagas. E assim, o custo, eu não vou aqui afirmar com exatidão, porque, enfim, como eu já morava em São Paulo, eu nunca pesquisei muito sobre isso, até porque eu não tinha interesse de mudar para perto da USP na época. Mas, assim, o custo dessas moradias, ela vai variar de acordo com quantas pessoas você vai dividir a casa, a localização da moradia também, se é próxima do metrô Butantã, se é mais próxima do P3, então isso também varia os preços. Mas o que eu observei, assim, é que, pelo que eu conversei com os meus amigos na época, tá, gente, eu não sei se isso mudou de lá pra cá, variava, assim, de 700 a R$1.000, dependendo desses fatores que eu falei aqui, quantas pessoas você mora, onde está localizado, enfim, e as condições gerais aí da moradia. Sobre a vida universitária, a USP, ela proporciona, acho que, uma vida universitária bem agitada, porque além falando assim de festas e reuniões de alunos, a gente tem os espaços dentro da universidade que chamam vivências, que são espaços de reunião dos alunos. Então, tem ali esses momentos em que os alunos podem se reunir nesses espaços para, enfim, conversar, tomar uma cerveja, enfim, usar esses espaços dentro da USP. Mas, além disso, tem as festas também. Hoje em dia é proibido ter festas dentro da USP, mas os institutos organizam festas em locais fora da cidade universitária. E nesses locais, enfim, sempre tem festa, tá? Praticamente toda semana tem festa de algum instituto, que algum instituto ou alguma faculdade está promovendo. Então, se você quer uma vida animada na graduação, eu tenho certeza que a USP vai atender essa sua necessidade. E as atividades esportivas também, tem vários eventos. Por exemplo, para nós que somos de economia, tem o Economiadas, que é
super famoso, conhecido entre a galera, e que é no interior de São Paulo, que acontece geralmente esses eventos, reúnem várias faculdades e o pessoal vai para competir em modalidades esportivas. Além dele tem muitos eventos. É que eu não participava muito disso, mas acho que quando você entrar, você vai ficar mais por dentro dessas atividades. Bom, sobre as dificuldades agora do curso. O curso de economia, eu acho que ele tem uma pegada assim, que aborda tanto matérias que são mais relacionadas a exatas quanto a humanas, né? Então, às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade, porque sempre em economia você tem aquela galera que é mais exatas e aquela galera que é mais humanas. E aí, a galera que é mais humanas às vezes tem um pouco de dificuldade nas matérias de exatas, a galera que é mais de exatas tem um pouco de dificuldade nas matérias de humanas. Mas o curso em geral, as matérias que eu acredito que são as matérias mais complexas, pelo menos ao meu ver, tá? E aí eu tô falando uma opinião pessoal das dificuldades que eu tive, foram as matérias de teoria econômica. Micro eu achava relativamente difícil, macro também tem suas dificuldades. A gente também tem, principalmente na FEA, tem bastante matérias de econometria, que é uma espécie de estatística, só que uma abordagem econômica da estatística, usando modelos estatísticos para analisar variáveis econômicas. Então também eu acho uma matéria um pouco difícil. Uma coisa que eu acho importante destacar aqui, para você que tem interesse, então, de prestar economia na USP, você observar que esse ano a gente teve uma mudança na grade curricular. Então, acho que vale a pena você dar uma checada e ver como que está hoje a grade curricular da FEA. A FEA tem bastante matérias de teoria econômica e bastante matérias de econometria e de exatas, tá? Então, se você gosta dessa abordagem do curso de economia, acho que você vai se interessar pela grade nova da FEA. E, enfim, eu acho que, digamos assim, no geral é isso, tá? Então, as dificuldades, o segundo ano de economia geralmente ele é um ano bem puxado, porque tem muitas matérias de teoria econômica, mas eu acho que é completamente possível, assim, você vai conseguir lidar com essas dificuldades e, enfim, é só estudar e se dedicar o suficiente. Então, gente, eu acho que é isso. E se eu pudesse dar uma dica, assim, para os alunos que vão entrar na faculdade, que vão prestar economia, tem interesse de entrar na USP, eu acho que é uma dica que eu tomo para mim também, é que a graduação é uma época, assim, super importante da nossa vida, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, foi um divisor de águas. Eu acho que eu entrei de uma forma na universidade e saí de outra, assim, eu saí outra pessoa, literalmente. Porque é um ambiente que a gente tem uma exposição muito grande a ideias novas, opiniões novas, ao conhecimento. E a USP, em particular, tem esse aspecto bacana da gente poder fazer matérias em outros institutos, a gente não ter só uma visão de dentro ali da faculdade de economia, mas também poder participar de palestras e eventos em outros institutos, então isso é muito legal. E enfim, curtir esse ambiente também, que é muito legal esse ambiente universitário, eu gostava muito, né? Agora eu tô me formando nesse semestre, mas eu acho que a dica mais importante pra gente na faculdade é saber equilibrar tudo isso, né? Porque, enfim, a faculdade te oferece oportunidade de aproveitar muita coisa, né? Aproveitar a experiência, a vivência universitária, as festas, os eventos esportivos, essa coisa de participar de entidades e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você tem também a questão do estudo, que também não pode ficar em segundo plano. Então acho que o mais importante da tua vida universitária é você saber equilibrar isso, é você saber curtir, mas também não deixar os seus estudos de lado e saber conseguir levar isso, assim, equilibrando essas duas coisas. Acho que se você conseguir fazer isso, você vai conseguir se formar com essa sensação de que você realmente curtiu a universidade sem deixar nada de lado, sabe? Sem deixar nem os seus estudos de lado, mas sem também deixar de curtir um pouco desse ambiente que a faculdade proporciona. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, seria essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar disponível o meu e-mail
enfim, para vocês mandarem perguntas. Eu tô super aberta aí para ajudar, gosto muito de ajudar, porque eu sei o quanto que quando a gente entra como calouro na universidade é muita informação, você fica às vezes com muitas dúvidas. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Gente, é isso, obrigada, tchau! Galera, tem um detalhe importante que eu não comentei na primeira parte do vídeo e acabei gravando essa parte especial para explicar sobre os auxílios que nós temos na USP. Eu acredito que essa informação é bem importante, principalmente para alunos que vêm de fora de São Paulo ou alunos de baixa renda que precisam de algum suporte da faculdade para conseguir seguir os seus estudos aqui. Então, eu quero comentar sobre o PAPF, que é o Programa de Apoio à Permanência Estudantil. Tem 3 modalidades de auxílio através do PAPF, tá? 3 principais, que são o auxílio moradia. Então, para alunos que moram ou fora de São Paulo ou muito distantes da faculdade, eles podem solicitar uma vaga na moradia estudantil da USP, que é o CRUSP, que são prédios que ficam dentro da cidade universitária. Então, você pode solicitar, pleitear uma vaga no CRUSP. Ou se você também não quiser morar no CRUSP, quiser, enfim, alugar uma residência, ou por acaso você não conseguir uma vaga no CRUSP, porque elas são limitadas, você também pode receber um auxílio moradia. É uma bolsa que, na época em que eu estudava, era R$400, eu acredito que ainda seja o mesmo valor, mas você pode depois dar uma checada. E, além deste auxílio para moradia, você também tem o auxílio alimentação, que é você não pagar o custo da alimentação nos bandejões, então você almoça dentro da cidade, almoça, toma café e janta sem precisar pagar nada. E também tem o auxílio livro, que é um vale no valor de R$150 que você pode comprar nas bibliotecas da USP, tá bom? Porque lá também tem livrarias. Essas são as opções também de auxílio. Eu fiz para esclarecer para os alunos que, enfim, são de baixa renda ou precisam, vão vir de fora de São Paulo e precisam desse auxílio. Acho que se vocês quiserem saber de mais detalhes, vale a pena entrar na página do SAS, que é o Serviço de Assistência Social da USP. Então, você coloca lá no Google SAS, USP. E aí dá um Google que vocês vão encontrar, tá bom? Lá nessa página vão ter mais detalhes sobre o PAPF, que é esse Programa de Apoio à Permanência Estudantil, e sobre como você pode fazer para conseguir os auxílios, tá? É isso, gente. Obrigada!